Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Ouvir a palavra, um privilégio estar aqui ao lado desses meus irmãos. Vou apresentar rapidinho aqui na minha direita a pastora Luciana Arcas, todos aqui filhos dessa casa. A Lu, com certeza, não sei mais, mas muito anos dessa casa, se converteu aqui, consagrada ao ministério aqui, casou aqui, teve os filhos aqui, uma história nessa casa, de uma filha posicionada. Mesma coisa a pastora Eliana, também convertida nessa casa, consagrada nessa casa, também uma vida inspiradora. O pastor Hilton é mais novo entre nós, mas já foi tomado pela visão, um homem posicionado pela graça, um filho dessa casa, né? Quem chegou antes, quem chegou depois recebe a mesma recompensa, já está alinhadíssimo na mesma medida e hoje dirige uma congregação do Sonho de Deus. E o Gleison, evangelista Gleison, que acabou de ministrar aqui para nós. Nós vamos de alguma maneira querer contribuir com a sua vida, você que está aqui, você que nos está assistindo por casa. Se você puder aí contribuir com mensagens, com perguntas, com comentários, e que de alguma maneira nossas vidas essa noite, que temos sido pela graça posicionados, estamos buscando em Deus, né? Cada dia nossas vidas sermos posicionados por ela, que nós possamos de alguma maneira então contribuir nessa noite para aquilo que o Senhor está construindo nesses dias. A Eliana vai nos conduzir, que tem essa habilidade nata que eu não tenho, e que nós possamos então estar interagindo pelo WhatsApp da igreja 99249-1540. Você que está aqui também não é bilhetinho, nós não podemos trabalhar assim por causa dos protocolos. Você também que está aqui presencialmente e quiser falar conosco, a Eliana está aqui recebendo tudo pelo WhatsApp da igreja, tá bom? Lia, com você. Amém, boa noite a todos, boa noite você que nos acompanha pela TV Rica. Apóstolo Hélio, um abraço. Estou aqui ligadinha no WhatsApp do senhor, tá, P? Qualquer coisa, só as perguntas dele vêm direto, né, gente? Amém? E são tantas perguntas aqui que está congestionando o WhatsApp. Não, gente, vamos lá. Olha aqui, olha o time que nós temos, né? Agora é a hora. Então, para a gente começar, eu quero, enquanto as perguntas vão chegando, Zê, nós temos conversado sobre esse posicionamento pela graça. E eu queria começar com você de algo que você foi ministrando às nossas vidas acerca desse posicionamento, que a graça vai nos colocar em diferentes posições, em diferentes situações, mas o papel da obediência dentro desse posicionamento. Então, cada um de nós aqui será posicionado, já está sendo posicionado, já foi pela graça. Mas a nossa obediência, ela vai expor a desobediência. Esse padrão em que a gente não precisa mais ficar gritando sobre aquilo que nós queremos declarar, mas tão somente obedecer. E essa obediência vai expor toda a desobediência. Eu queria que você falasse acerca disso, por favor. Helena, Deus está falando conosco sobre isso, porque nós todos, né, fomos posicionados na graça que é Cristo. Que posicionamento esse? É onde nós já estamos, né? A graça é uma pessoa, é Cristo, nós já estamos nele. E uma vez só que nós aprendemos a graça, de uma maneira, por uma visão às vezes, né? Botou-se um holofote em cima do favor imerecido. Esse é, né, o conceito, a definição que vem logo na nossa cabeça, que é uma verdade. Quando nós pensamos realmente algo que nós não merecemos, é favor imerecido da parte do Senhor, por isso é graça, né? Mas nós ligamos automaticamente a nossa salvação. Pela graça sois salvos. Então nós entendemos que pela graça somos salvos. E como que se o papel da graça encerrasse aí. Me perdoou, me amou, me alcançou, algo que eu não mereci, hoje eu sou salvo. Mas nós entendemos que a salvação não é o nosso destino, a salvação é o nosso ponto de partida. Então a graça, pela graça nós somos salvos, e pela graça o Senhor vai nos o quê? Vai desenvolvendo uma vida em Cristo. E essa vida em Cristo fala de um projeto, fala de uma obra, fala de algo que de geração em geração, eternamente, está sendo edificado a parte do Senhor. Fala de algo que nesse tempo tem algo preciso, tem uma parte dessa obra, dessa construção, dessa edificação, que cabe a mim, que cabe a nós, a cada um de nós, contribuir. Nós cremos como casa que nós temos um papel específico, né? Davi,
Na sua geração, no seu tempo, ele tinha uma forma de se movimentar, porque tinha um propósito específico que ele cumprisse, para contribuir para o propósito eterno de Deus. Diferente do que aconteceu com Moisés anteriormente, ou com Noé. Para cada tempo, cada geração, Deus tem uma parte do seu projeto que está sendo desenvolvido. E há algo específico para esse tempo, para essa geração. E como casa, você jovem que me escuta aqui, que ouve de casa, nós sempre nos movemos dessa maneira com muita consciência, através da vida do apóstolo L, que Deus é um Deus intencional, que Deus tem um sonho, ser o sonho de Deus é cumprir o sonho dele. Nós nos colocamos numa posição onde Deus, qual é o teu sonho? Qual é a parte do seu projeto eterno que cabe a essa geração? Nós queremos ser precisos em edificar o que o Senhor está edificando. Nós não queremos fazer obras nossas. Nós queremos estar sempre precisos, debaixo do comando da voz do Espírito Santo, nos movimentando de acordo com os seus comandos. Então essa casa busca se movimentar precisamente da maneira que Deus quer, entendendo os ciclos de Deus, o tempo de Deus. Aquilo que serviu para ontem foi tremendo e preciso para ontem, mas não é o que Deus tem para hoje, Um Deus dinâmico, um Deus de tempo, um Deus que trabalha de maneira geracional, um único propósito eterno, que cada um de nós, em cada tempo, cada geração tem uma parte específica, e cada um de nós temos com indivíduos uma parte específica. Então quando a gente fala que a graça nos posiciona, nós estamos posicionados nela, e nós entendemos que estamos numa década de governo, contextualizando. E nós seremos sim posicionados em posição de governo que não está ligado só a cargos eletivos. Nós estamos falando de política eletiva somente. Nós estamos falando de manifestar os atributos do reino de Deus aonde nós estivermos. E quem é fiel no pouco será colocado no muito. E Deus sim vai posicionar essa casa, pessoas dessa casa e essa geração de jovens em lugares estratégicos, aonde a obediência vem vingar, vem denunciar a desobediência. Porque uma vez posicionados na graça, requer de nós então um posicionamento para que a graça que nos habilita, que nos comissiona, siga o quê? Desenvolvendo em nossas vidas aquilo que o Senhor determinou desde a eternidade. Há um propósito para cada um de vocês, algo específico sobre as nossas vidas, que o Senhor quer desenvolver, quer ativar. É isso que uma casa paterna faz, mas sempre entendendo que nós somos habilitados, chamados, comissionados pela graça. Eu me esforço, eu estudo a palavra, eu faço EFATá online, eu estudo, eu faço a faculdade, um mestrado, uma pós-graduação, eu me habilito, mas eu entendo que tudo é a graça de Deus na minha vida. E estando numa posição, sendo posicionado pela graça, não cabe nas nossas vidas legalismo, não cabe na nossa vida arrogância ou soberba, porque eu entendo que é pela graça. Então quando eu estou numa posição onde Deus vai nos posicionar, onde nós estamos sendo colocados na trilha aí, cada um de nós sendo estabelecidos na medicina, na odontologia, na ciência, na cultura, na economia, nas finanças, na arte, onde cada um de nós está sendo posicionados para manifestar os atributos do reino de Deus, nós vamos estabelecer um padrão de justiça de Deus através da nossa vida. E é aquilo que o apóstolo Cristiano fala: quer saber se um prédio está torto? Constrói um reto do lado. Então é manifestar uma verdade que denuncia aquilo que é mentira, manifestar aquilo que é genuíno, que denuncia aquilo que é enganoso, manifestar aquilo que é puro, que denuncia aquilo que é malicioso. É essa obediência, é esse posicionamento, é esse governo, é esse padrão que o Senhor está nos chamando a estabelecer. Não de muito falar de um legalismo religioso, que muito tempo, os cristãos acabaram se posicionando dentro de um contexto religioso, gritando uma fé. O Senhor não nos chamou para gritar uma fé, mas para manifestar uma verdade nos lugares que nós sejamos posicionados. A graça se manifesta com misericórdia. É então estar no lugar onde tem pessoas em mentira, pessoas em corrupção, pessoas com caráter distorcido, e manifestar misericórdia. A minha vida manifesta uma verdade de tal maneira que inspira um sistema, que denuncia um sistema e que inspira as pessoas, porque pela graça não se trata de nós. Amém, pastora? Amém. Eu queria perguntar para você, Lu, a Zé falou um único propósito eterno, e nós vamos sendo posicionados para neste tempo
desenvolver aquilo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas, sendo posicionados pela graça. Efésios 4:7 diz que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida de Cristo. E esse corpo, ele é corporativo. Então eu queria que você falasse disso, desse propósito que é eterno e de como nós vamos sendo posicionados no tempo presente de acordo com a obra que é a edificação do corpo. E cada um recebendo essa medida para poder operar nesse tempo e de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Boa noite. Qual foi a pergunta? Você pode repetir, por favor? Pelo que entendi, você quer saber como é que a gente vai se posicionando, vai pensando no coletivo, se o propósito de Deus e a graça é para eu usar para mim mesma. Como esse entendimento de essa medida de graça que Efésios fala, né? Cada um recebe a medida da graça de Cristo. Como que é esse individualismo e o corporativismo do corpo? Como movimentar-se dentro disso? Amém. Acho que o Gleison falou um pouco sobre isso, que para mim ficou claro. Ele falou que a gente se posiciona no corpo. Peraí, que agora eu me embananei porque lembrei de uma coisa. Posso mudar só um pouquinho? Lembrei de uma coisa. Um dia eu atendi um paciente e ele falou assim para mim. Ele estava lutando com os conflitos internos dele, né? Ele falou assim: a misericórdia, era um paciente, mas ele era cristão. A misericórdia de Deus nos nivela por baixo. Todos somos iguais. Naquela hora eu tive uma revelação da graça, e eu falei para ele, e a graça de Deus nos nivela por cima. Falei isso para ele, porque a misericórdia de Deus nos nivela por baixo, mas a graça, quando você entende a graça, não tem mais limite. E não é só para mim que não tem limite. E aí eu chego na pergunta da Eliana. Não é só para mim, como é que eu entendo que a graça nos nivela por cima, que é para todo mundo, e eu penso em usar ela a favor da minha vida. Daí eu chego em outro ponto, né? Quando eu penso, que a Zé estava falando, em estudar, em fazer um mestrado, eu sempre penso, não é porque eu posso, não é porque eu quero, não é porque Deus tem um propósito na minha vida, mas sempre é porque eu vou abrir um caminho, porque tem outros vindo atrás de mim, porque eu vou alcançar mais vidas assim, e porque esse é um ato de obediência. Então, a graça nos nivela por cima, né? E eu falo assim, você entender da graça e cruzar os braços, eu penso que é um grande desperdício, né? Pensa que desperdício uma geração que conhece a Cristo, conhece a graça e cruza os braços, não usufrui daquilo que Deus traz para a gente, né? Então, a graça nos dá muito trabalho. Conhecer a graça, ela nos traz muito trabalho. E nunca é um trabalho, eu vejo assim, né? Em cada posição, às vezes falava algo, né? De acúmulo de funções, né? Mas em cada situação onde Deus nos coloca, tem um propósito dele acontecendo. E a gente celebra isso, que Deus traz, né? A graça dele que é depositada sobre as nossas vidas, para que alcance muita gente. Sempre é assim. A graça, ela não é algo pontual, né? Para que eu viva só para mim, certo? Eu respondi? Tá ligado? Eu vou antecipar algo que nós vamos ouvir o Bruno falar sábado. Sábado às 5 às 17 horas. Os próprios jovens vão falar, já tive o privilégio de ouvir. Mas, complementando o que a Lu falou, a graça nos faz entender, e eu vejo tanto isso na minha vida, porque se fosse pensar de mim mesma, mesmo convertida, mas num âmbito religioso, né, eu seria uma pessoa que Deus ia entrar na minha vida para se encaixar nos meus projetos, nos meus sonhos, para construir uma história, porque eu era muito guerreira, muito batalhadeira, muito conquistadora, muito, né, fazia, acontecia na força do meu braço. Então Deus era muito bom dentro da religião para atender os meus pedidos, realizar os meus sonhos. Mas é uma graça, é só graça para explicar de Deus na minha vida, para entender que eu faço parte de algo coletivo. Porque é uma tendência o quê? Do individualismo, a tendência de você construir uma história pessoal bem sucedida.
Então, o que o Bruno vai dizer é que pela graça nós passamos a tomar decisões que não se trata mais de nós mesmos, mas decisões a respeito do coletivo. Então, claro que eu tomo decisões, né, que são em Cristo e debaixo de dica de aconselhamento paterno, ouvindo a voz do Espírito Santo, que se trata da minha vida, mas transcendem a minha vida. Porque um dia Deus me falou que eu podia voltar para o Espírito Santo, a minha terra natal, se eu quisesse. Mas que o propósito, e Ele me abençoaria, mas que o propósito dele para a minha vida estaria em Taubaté. Então, ali não se tratava mais de mim. Ele falou que eu poderia ir ou ficar, que tudo Ele me abençoaria. Mas houve, por graça de Deus, porque eu não tinha condições, maturidade, discernimento espiritual para chegar nessa conclusão sozinha. Pela graça de Deus, veio sobre a minha vida que eu podia entender, num tempo que eu nem era recém-chegada na igreja, ainda não me aconselhava com o apóstolo L, eu podia entender que não se tratava de mim, havia um propósito para a minha vida em Taubaté, do qual eu não tinha noção ainda, do todo, das coisas que iriam acontecer. Mas uma decisão onde não se trata mais da sua vida, mas do coletivo. Então, pela graça, eu começo a entender que as minhas movimentações não se tratam de mim. As minhas decisões não falam mais da minha vida. Mas tudo o que eu faço, tudo o que eu falo, tudo o que eu decido na minha vida é em prol de um todo. Porque a minha vida não é mais minha. A minha vida é de Cristo, foi chamada para cumprir um propósito eterno. Mas dentro desse propósito que cabe a mim cumprir, tem bênção para mim. Tem a realização dos sonhos, não os meus, muito superiores, que superabundam aquilo que eu sonhei, aquilo que Deus tem para mim, mas que não são mais para mim, são para o todo. Amém. Hilton, eu acho que isso que a pastora Zelinda acabou de falar, e agora eu queria que a gente trouxesse para a tua vida de ministério, porque você tomou essa posição, você entendeu isso, você saiu, você tem uma história, como cada um de nós aqui, e você entendeu e saiu do individual, daquilo que era a tua satisfação, ou o que você achava que devia ser feito com a sua vida, e num determinado momento você foi posicionado pela graça, e aí você hoje está à frente de um ministério. O pastor Hilton, como todos sabemos, ele lidera o Ministério do Sonho de Deus no Parque Três Marias. Então eu queria que você falasse disso, né, essa movimentação que te tira de uma visão individual, onde a sua vida estava ali sendo consumida, você já deu vários testemunhos, e você entende o teu chamado e aceita esse posicionamento, você foi em direção a esse posicionamento. Fala para a gente disso, por favor. Boa noite a todos, a paz. A graça de Deus é um oceano, né? E ela não tem, nós não conseguimos achar o final ou a profundidade dela. Se nós formos falar de graça, nós vamos passar a noite inteira aqui falando e ainda vai ter assunto para falar sobre a graça. A graça, ela é multiforme, né? Deus deu a cada um uma medida de graça. Então eu já portava uma medida da graça dele, porque o que me conquistou de retornar ao Senhor foi a sua graça, né? O próprio Cristo, a vida dele, porque acho que a maior definição de graça é a vida de Cristo. Quando você recebe a bênção apostólica, fala sobre isso, né? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, a comunhão do Espírito e o amor de Deus. Então eu recebi um boom, né? Uma explosão da graça de Deus no momento da minha conversão. Ali Deus me conquistou num lugar não muito propício, mas a graça dele tomou conta da minha vida. E pela graça dele ter tomado conta da minha vida em 2007, quando eu passei aquele processo todo, onde eu vi minha sepultura aberta, eu queria fazer algo para Deus, né? Nós carregamos um sentimento de recompensar aquilo que recebemos. Todos nós temos isso dentro de nós. Então eu queria sempre estar fazendo algo para Deus. Sempre queria estar fazendo algo para o Senhor. E assim, aprove a Deus pela sua graça e conduzindo a minha vida até um certo ponto que Ele olhou e disse: olha, até aqui você fez para mim, eu recebi tudo isso, mas agora eu preciso fazer por você. Eu preciso que você deixe que eu faça por você. É tudo muito bonito que você está fazendo, é do agrado dos olhos do Senhor, né? Porque sempre foi de bom coração, mas chegou um momento na minha vida, Deus falou: cara, a minha graça revelada em profundidade a você, ela não vai requerer algo de você, ela vai requerer tudo, né? Então quando Deus falou comigo que era para me entregar a minha vida e caminhar como um filho, né, para viver os sonhos de Deus,
a primeira coisa que precisava ser tratado dentro de mim era o orgulho. Porque eu voltei para Jesus com 19 anos. E com 19 para 20 anos, foi no mês que eu completei 20. A minha esposa, na época, minha namorada, tinha 19. E meses depois eu já estava casado. Então, com 20 anos eu casei, com 22 anos nós iniciamos o trabalho da casa de recuperação. Aí eu larguei tudo e fui para lá, né, com a aprovação da minha esposa. E com 25 anos a igreja nasceu. Então, quer dizer, quando chegou em 2019, que a gente transicionou 2018 para 2019, foi o momento da entrega, aquilo iria me custar tudo. Porque algumas pessoas até dentro da igreja falaram: pastor, mas o senhor fez tudo. O senhor abriu a casa de recuperação, o senhor abriu a igreja não tinha nada, a cadeira era emprestada e a gente fez tudo, criou a estrutura. E como que fica? Eu falei para eles assim, se você entender o que tomou a minha vida, de uma vez por todas, você vai entender que no reino de Deus nós não temos nada. Nós começamos a entender o que é coletivo. Então já não é mais a questão de uma placa ou a questão daquilo que você construiu, né? Como a pastora Zelinda disse, com a força do teu braço, mas é aquilo que Deus quer fazer através de você. E a maior manifestação da graça que Deus veio rasgar dentro de mim, através dos tratamentos dele, é que a manifestação da graça ela vai acabar no Pai, porque Jesus é a graça, mas a graça extraída de dentro de nós, ela se torna em amor, e amor é o próprio Deus, porque a Bíblia diz Deus é amor. Então o amor de Deus ele nos constrange a um nível tão grande que você olha e fala: não, eu preciso verdadeiramente entregar tudo para poder desfrutar da graça e manifestar através da graça o amor de Deus. Então essa graça ela tomou conta da minha vida, já sendo cristão, depois de quase 10 anos de conversão. Essa graça me tomou de uma maneira que eu disse: olha, tem algo mais, né? Tem uma profundidade a mais. E com o tempo nós entendemos que essa profundidade não se acaba, que a graça ela é verdadeiramente um oceano. Cleo, temos duas perguntas aqui, e eu acho que uma tem relação com a outra. A Priscila pergunta assim: para ser posicionado pela graça, como temos que nos posicionar, né? E aí o Rômulo mandou uma outra questão que fala das duas naturezas, né? E aí eu entendo que é esse posicionamento. Como que a graça vai fazer com que a natureza de Cristo tome a nossa natureza, né? Ela se sobrepõe à natureza adâmica que nós temos. Então, como que essa graça nos posiciona dentro desse processo? Bem. Teste. As duas eu tenho uma resposta, né? As duas eu respondo com a mesma coisa. Obedecer à voz do Pai. Obedecer à voz de comando de Deus, né? A primeira pergunta da Pri foi como? Para ser posicionado pela graça, como temos que nos posicionar? Nos posicionar em obediência à voz de Deus. Eu falei, né, estava contando a minha história, e se você for ver, tudo aquilo que Deus me levou a viver da graça dele, foi necessário um passo de obediência. Foi necessário um passo de: Deus, a sua voz é importante para mim. Eu preciso da sua voz. Porque a gente não pode achar que a graça, como a Lu falou, né? A Lu falou que a gente não pode viver a graça, cruzar o braço e simplesmente deixar a vida me levar. A gente precisa honrar a posição de graça. Se Deus nos coloca numa posição de governo, eu não estudo, eu não vou fazer uma pós, um mestrado para chegar ali. Mas eu estou ali, eu preciso honrar aquele lugar. Então eu preciso ser, dentro daquilo que me é disponível, eu preciso ser o melhor. Mas sabendo que não é isso que vai me manter ali, nem é isso que vai me levar ali. É a graça de Deus. Então eu responderia essas perguntas aí com obediência extrema à voz do Pai.
Sabe que eu pensava hoje, falando com o Espírito Santo, dentro exatamente do que o Gleice está falando? Uma coisa é a graça nos alcançou quando a gente, né, fomos salvos por ela, e Cristo veio habitar em nós, porque a graça é a pessoa de Cristo. E que é por graça, que ele é a graça dele, porque como eu disse, eu num contexto religioso, sem revelação, né, sem a voz do Espírito Santo, e sem essa manifestação, sem entender que a graça ela é evolutiva na minha vida, e que a cada dia mais eu recebo uma medida, né, que isso vai sendo acrescentado, e a revelação vai aumentando, o entendimento do propósito por graça. É tremendo olhar que como hoje os princípios, é por graça que eu tenho os princípios, os balizadores, né? Eu dizia uma pessoa que foi graça de Deus na minha vida, olhar para a pessoa e reconhecer o valor, porque nós não fomos treinados por isso no mundo, nós somos treinados a honrar nas nossas casas, em lugar nenhum, nós não somos inspirados muito pouco, fora no contexto do sistema, inclusive religioso, a honra. Então tem princípios que são tão claros, tão evidentes na nossa vida, mas eu tenho que olhar para mim mesmo e falar, é graça, eu escolhi obedecer, porque eu era rebelde sem causa. Entende? É graça eu escolher viver paternidade, porque eu não tive referência de pai. É graça de Deus. Eu sou uma pessoa que desfruta, né, do princípio da honra, porque é uma coisa que eu carrego na minha vida, no coração. É graça, porque eu fui treinada a desonrar, a falar, colocar o dedo na cara, questionar, criticar. É graça de Deus. Eu sou uma pessoa que me coloco no lugar do outro, porque de mim mesma, era uma pessoa que era tudo voltado para o lugar que eu tinha que chegar, né? É o que eu falava de Saul e Davi domingo. Saul importava vencer a guerra, Davi importava que todos vencessem e que chegassem vivos. Eu seria muito mais Saul do que Davi. Vamos chegar a um lugar, se alguém tiver que morrer no caminho, eu cumpri um propósito. Se você me desse uma tarefa no trabalho, eu cumprisse. Se metade da empresa ficasse chateada do caminho, pouco importava. Eu cumpri o objetivo. E já convertida. Mas pela graça. Hoje pessoas para mim são mais importantes que processos. Pela graça, cumprir um propósito de Deus é mais importante do que cumprir um objetivo e chegar em algum lugar com o meu horizonte pessoal. Isso tudo é graça. Graça na minha vida, isso não é de mim, né? Isso é o que? A graça de Deus desenvolvendo a natureza de Cristo em mim. Nós todos somos portadores de uma medida de graça, e nós todos estamos à disposição de desenvolver isso, e isso nos leva a posições. Aí Deus começa a olhar para algum de nós e falar assim, eu vou posicionar essa pessoa, porque hoje ela está blindada com a soberba. Hoje a graça a blinda da arrogância. Hoje a graça a blinda de achar que é meritocracia. Hoje a graça nos permite entender que é pela graça. Então eu posso estar posicionado em um lugar de autoridade, em um lugar de governo, porque o meu coração é genuíno em manifestar Cristo, porque de mim mesmo está tudo morto. Eu entendo que é pela graça. Tem ferramentas na minha vida que vão ser muito úteis. Muito úteis. Eu fiz uma faculdade, eu fiz 2 MBAs, eu trabalhei em vários lugares. Tem várias ferramentas que sempre me serão muito úteis. Mas nunca o meu coração vai ser corrompido mais de achar que parte de meritocracia. É a graça. Onde Deus olha para a minha vida, onde Deus olha para a sua vida e fala assim, eu posso te posicionar, Lívia. Eu posso te colocar num lugar de confiança. Porque você está blindada pela graça. O sistema não vai te corromper em soberba, em arrogância, em ganhos pessoais. Porque hoje você entende que é graça, e você está ali por Ele, e você está ali então para honrar Ele, aquele que te colocou ali. Esse entendimento é pela graça. Amém, pastora? Amém. E o Gleison, ele falou na palavra, né, que olha, se Deus está tirando de você algo, fique feliz, porque a graça te posicionando, né? E além de ter quando a gente tem a revelação da graça, o entendimento da graça, e a gente está na graça, que é o próprio Cristo, né? Porque é uma diferença em Cristo está em nós e Ele está, mas a pergunta é, nós estamos nessa graça, usufruindo? São coisas distintas. E além da graça, quando você acessa, quando você se posiciona em Cristo, a meritocracia, a soberba por achar que é você, ela cai por terra, ela não tem mais espaço na sua vida. A graça alinha os nossos sonhos.
Hoje eu refletia e falava com o Senhor e Ele me trazia docemente e me lembrava que sem a graça, fatalmente, hoje eu seria uma feminista, esquerdista, petista e corintiana, comunista. Eu tenho certeza disso, e o Espírito Santo, e eu ia com Ele porque era isso mesmo que eu seria. E dentro de mim, desde criança, havia na juventude, aquela palavra, vamos mudar o mundo, ela queima dentro de mim. Porque desde criança e na minha adolescência, eu sabia uma coisa, eu quero mudar o mundo. E quando eu estava lá nos sindicatos da vida, eu queria mudar o mundo. Mas eu queria mudar o mundo a partir de mim. E quando eu via espaço, ou via algo de positivo dentro do feminismo, é porque eu queria mudar o mundo, mas era a partir de mim. Mas quando a graça me alcançou e eu fui posicionada nela, que é o próprio Cristo, Ele alinhou os sonhos, Ele alinhou as características e o anseio que Ele depositou dentro de mim, Ele alinhou a vontade dEle. E é tão interessante porque você nunca perde. Aquela mulher, aquela jovem que talvez fora uma feminista e uma esquerdista e uma sindicalista, ela se casa e Deus fala assim, agora você vai para dentro da sua casa com 29 anos de idade. Feminista, esquerdista, não era, mas tinha uma propensão, né? E aí Deus para. E ali Deus se apresenta a mim e a graça me cura. Então ali eu parei os meus sonhos para cuidar da minha casa. E eu quero dizer, a gente não perde nada quando a graça nos posiciona. Deus alinhou a minha vida, a minha casa, o meu chamado, Deus me fez ministra, e 10 anos depois, de forma muito pontual, a graça me posicionou na USP, no MBA, num campo esquerdista, feminista, onde tudo aquilo que eu cria, agora eu ouço, mas eu ouço e vejo pelos olhos da graça. E cada aula, em cada situação, a graça dele me posiciona. Eu falo que eu termino um MBA começando outro, porque tem um MBA do Espírito. A partir de tudo que eu acessei naquele lugar, ele fala, agora eu vou te revelar a minha vontade sobre cada ponto. Então, com a graça, você nunca perde. Se você tem sentido que algo está sendo tirado, apenas se posicione na graça, que é o próprio Cristo. Porque talvez Ele esteja te preparando e hoje eu glorifico a Ele, porque se Ele tivesse permitido que eu estivesse na USP, naquela idade, naquele tempo, eu não estaria na graça dEle. E tudo aquilo que Ele tinha sobre a minha vida talvez me levasse para tão distante dEle. Mas hoje, posicionada pela graça, eu vejo com os olhos dEle, eu ouço a partir dEle, e aquilo que vem à minha vida serve para o propósito da edificação do corpo, não mais para a minha vida, para os meus anseios. Queria acrescentar algo, pastora. A primeira coisa que eu quero acrescentar, graças a Deus, só não virou uma corintiana, né? Porque você foi o melhor de todos, né? Quem vive a graça geralmente é São Paulino, né, irmão? Mas a Bíblia diz em Romanos 5:20, que é mais ou menos, é bem o que a senhora viveu, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E Deus me trouxe à memória a vida de um pai que era rei e de 2 filhos, né? Davi, Adonias e Salomão. Adonias foi um jovem que ele não usufruiu da graça de um pai, mas ele usurpou da graça de um rei. Então a nossa posição, a nossa entrega, ela nos faz usufruir do que é graça num ambiente paterno. Mas a nossa posição para usurpar da graça, ela não vai querer se posicionar como um filho, ela vai querer tomar o lugar ou o trono de um rei. E geralmente quando a usurpação da graça, ela quer tomar o lugar do rei é o nosso coração. Nós automaticamente arrancamos o Senhor do trono e nós assentamos com a nossa alma no trono. E dizemos assim, agora eu sei como fazer, agora daqui para frente eu comando, daqui para frente é eu que vou conduzir. De contrapartida, o jovem Salomão, Deus achou graça diante dele, porque ele nunca desejou o lugar do rei, ele sempre quis estar no lugar do filho, para poder desfrutar de um Davi que não era rei, mas de um Davi que era pai. Automaticamente, o usufruir da graça, se posicionando, se entregando em obediência, como o Grace falou, posicionou Salomão como um rei. Então a nossa vida como filho, na entrega, na obediência e usufruindo da graça, nos posicionará em lugares maiores do que o nosso Pai. Então é isso que eu queria acrescentar. Amém. Pastora Zelinda, isso que o pastor Hilton acaba de falar,
Ontem eu escutava de uma pessoa que ela dizia assim, ela foi profundamente constrangida a partir da palavra ministrada ontem pelo Facundo, e a graça, a revelação da graça tomou a vida dela e constrangeu pelo seguinte, ela disse assim: eu fui posicionada em Cristo pela graça, mas a minha soberba me impediu de acessar aquilo no qual eu fui posicionada. Então, e o Hilton fala disso, que quando a gente entende a graça, nós somos posicionados nesse lugar e não usurpamos, não queremos tomar o lugar de Deus. A soberba pode nos impedir de viver, ela pode atrapalhar esse lugar que o Senhor tem para nos posicionar em Cristo. Como que é isso? Com certeza. Olha aqui. Olha eu no passado. Vamos usar eu mesma. Você se converte, chega na igreja, você recebe um monte de fundamentos e ferramentas tremendas. E você se encaixa onde? Naquilo que você sabe e pode fazer. Então você vem sugar, né, palavras, entendimentos, ferramentas, não para contribuir para algo coletivo, para um propósito de Deus, mas para que você desenvolva de melhor maneira possível aquilo que é para você. Então sem o entendimento da graça que me permitiu entender o propósito de Deus, essa é uma pessoa que absorveria tudo para que eu fosse melhor na minha vida e que construísse os meus próprios planos, edificasse os meus próprios planos de uma maneira melhor, mais positiva, mais bem-sucedida, para que aquela que venceu até os 25 anos pela força do braço, continuasse vencendo pela força do braço, só que mais equipada, com outros princípios, com outros fundamentos, deixando mentiras para trás, absorvendo verdades, mas continuaria sendo eu, nas minhas conquistas, nas minhas vitórias, como resultado do meu esforço, mas com ferramentas novas, uma vez cristã, mas pela graça, onde ele posicionou, né? Ele me permitiu entender que eu preciso ser destituída desse trono, para me colocar, para que Cristo esteja no lugar de governo, governando, nesse lugar de governo, governando a minha vida, me alinhando e usando aquelas habilidades, aquelas características distorcidas no mundo, distorcidas por Satanás, que o Senhor colocou em mim desde o ventre da minha mãe, mas alinhando cada uma delas para a contribuição de um propósito eterno, segundo os seus princípios, segundo o coração de Deus. Então hoje, não estou sendo equipada na igreja para construir algo pessoal. E é tão fácil a gente se colocar no lugar de querer ser como Deus. Você falava da soberba, né? Foi assim que Lúcifer caiu e foi assim que ele derrubou Eva. Foi na mentira, na soberba, no desejo de se querer ser como Deus. E daí a gente começa a avançar e começa a vir o pensamento assim: mas eu que fiz, mas eu que sei. E aí eu começo a me colocar sutilmente, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo fiel, mesmo me posicionando como filho, eu começo a me movimentar de uma maneira que eu já sei tão quanto. Mesmo que eu não diga isso, mesmo que isso seja sutil e até intrínseco, mas eu sei tão quanto o Pai. Então o sonho de Deus não é bom nessa área, eu vou fazer. O sonho de Deus não atende essas necessidades, eu vou começar a fazer. Então a minha motivação de me movimentar, de me mover, de ajudar, não é só porque o Espírito Santo está me direcionando e eu estou vendo uma necessidade, mas olha, eles não estão fazendo, eu vou fazer. Isso é tão sutil, mas eu começo então, porque aí eu não estou me movimentando pela graça. Onde eu entendo que há um lugar, há uma posição, há uma visão, há uma liderança, há uma paternidade, e eu tenho que contribuir para um propósito que já está estabelecido, uma visão que já foi colocada, e aquilo que Deus colocou em mim, Ele não falha, Ele não erra, contribui para o propósito da visão do sonho de Deus, que Deus quer fazer nessa terra através do sonho de Deus, e através desse posicionamento, posicionado nessa casa, na paternidade, posicionado nessa visão, eu serei o quê? Lançada nos posicionamentos que Deus tem para a minha vida, entender que eu contribuo para um propósito eterno, entender que eu contribuo para uma visão, do qual eu sou filha, do qual eu contribuo para um todo, né? E aí contrapõe a soberba. Onde tem soberba, a graça não consegue se manifestar, porque eu sei, eu faço, eu estou cheia de conhecimento, eu estou cheia das verdades de Cristo, eu já me coloco na posição de olhar ao outro, olhar uma igreja, olhar uma situação, olhar uma família, olhar um pai e falar: você não sabe tanto, eu posso saber tão quanto você.
né? E esse lugar é um lugar de morte. Esse é o lugar onde Lúcifer foi precipitado, onde Eva foi destituída da presença de Deus. Esse lugar é um lugar de morte. Porque vai chegar um dia onde o corpo não vai te servir mais. Porque você é tão bom que o corpo não te serve mais. É um lugar de morte. Você quer falar, Lu? Se eu fosse fazer uma pergunta hoje, até eu ia perguntar mesmo, se não tivesse pergunta para o Hilton, onde que a graça te levou, né? A gente que foi sujeito, que entregou a vida a Cristo, começou a desfrutar, como família, onde a graça te levou, como igreja, aonde a graça te levou, se estava perto do que você sonhou. Amém. Quando a gente chega na igreja e não tem entendimento do que é graça, a gente recebe um jargão de crente, um jargão evangélico que diz assim: agora eu sou filho do rei, né? Mas a graça de Deus, quando é revelada em nós, ela nos leva num lugar maior. Ela nos faz entender que agora eu sou filho de um pai, porque o filho do rei, ele só vai receber um trono de herança, mas o filho de um pai, ele recebe impartição de legado, ele desfruta de um legado. Então a graça de Deus, tanto em família como ministério, ela me levou a desfrutar verdadeiramente do que é filho. Eu nunca tive problema com meu pai com questão paterna, mas meu pai faleceu em 2013, então de 2013 para frente a independência tomou conta de mim de uma maneira surreal, porque a presença do meu pai, mesmo eu já sendo casado, sendo pastor, ela me trazia segurança, mesmo que eu não morasse com ele. Mas a partir do momento que ele morreu, que ele faleceu, tive que me tornar independente, extremamente independente. Então a graça de Deus revelada, de entender que Deus não tem um trono para me dar de herança, mas que Deus me deu um legado que eu recebo da impartição de um pai espiritual, é para entender que hoje eu desfruto muito mais da minha família, do meu casamento. Eu nunca tive um casamento ruim, mas hoje o meu casamento é muito melhor do que quando eu não desfrutava dessa profundidade da revelação da graça. Hoje a igreja já não é mais um peso, hoje ela não é mais um fardo, hoje é um prazer poder servir o corpo, é um prazer. Hoje já não tem mais aquela preocupação: Senhor, e agora? Eu deito a minha cabeça no travesseiro, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, e aquele irmão? Senhor, e aquele outro? Não que não nos preocupamos mais, mas a graça revelada em nós, ela arranca todo o peso da religião. Se cumpre em nós Mateus 11:28. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, e o meu fardo é leve. É isso que a graça produz, leveza. Amém. Só para complementar isso também, eu tenho para mim que a graça de Deus já me fez viver sonhos que seria impossível eu viver na força do braço. Seria impossível. Eu sei de onde eu vim. Eu costumo falar, a gente é ruinzinho, a gente sabe mesmo quem é a Luciana na natureza adâmica, né? A gente sabe, né? A gente sabe que é bem ruinzinho, né? Mas a graça de Deus faz, eu vou falar com sinceridade, eu esperar a surpresa de Deus e esperar sempre o melhor. Anos de viver, se sujeitar a Cristo, querer o coletivo, buscar isso, faz a gente sonhar os sonhos de Deus que são maiores do que os nossos. Então, eu também falaria a mesma coisa. Me levou até uma família que eu nunca imaginei ter, né? A viver no corpo e viver o corpo que eu não imaginava que existe. Isso é graça. Eu não sabia nem que podia existir o corpo de Cristo do jeito que Ele é. Isso é graça, viver o corpo de Cristo. Desfrutar da vida dos nossos irmãos. Graça. Então, a graça, ela leva a gente muito além. Tem um versículo que acho que é Provérbios 19:21. Fala, sonhar vem os homens fazem planos, os homens fazem sonhos, mas o realizar vem de Deus. Realizar sonhos é a graça de Deus sobre nós, é graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, porque quando a gente fala num congresso de jovens, né, fala assim, sobre pensar no coletivo, largar tudo, mas a graça, eu não estou querendo convencer você de que vale a pena, eu não estou querendo fazer isso, porque Deus, só a presença dEle, e Ele por Ele mesmo é suficiente nas nossas vidas, e Ele é a própria graça, né? Eu não estou querendo te convencer,
Mas eu estou querendo falar a real. Os sonhos de Deus, a graça de Deus leva a gente a lugares inimagináveis. Leva porque isso é real. Eu vejo a Zê pregando, eu vejo a Eliana ministrando, o Hilton da onde saiu, o Gleison, eu vejo o corpo de Cristo funcionando, eu vejo a visão entregue que não tem jeito, leva a gente muito mais além do que a gente pode imaginar. Sonhar vem dos homens, mas realizar sonhos é graça de Deus sobre as nossas vidas, amém? José, para você complementar a pergunta dela, a fala da Lu, eu queria colocar para você junto a pergunta que chegou de Cruzeiro, da Thaís. E ela fala assim que ela já morou em Taubaté e que ela teve várias revelações por meio de pastores e a respeito do propósito da vida dela, mas com o tempo ela foi se afastando da igreja e hoje ela não sabe mais como compreender e viver esses propósitos de Deus. E ela pergunta acerca disso. Espero, querida, que você esteja inserido no corpo de Cristo. E se você houve uma desconexão com o corpo de Cristo, algum tempo você esteve desconectado, o primeiro passo é se conectar ao corpo de Cristo, porque não há vida fora do corpo. E no corpo, a manifestação da graça, da multiforme graça de Deus no corpo, vai contribuir para que você seja posicionada naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, que haja primeiro uma conexão de volta com o corpo de Cristo. Se acha, já amém. E que dentro do corpo, né, Deus não erra conosco. Tudo que eu preciso está nessa casa. Tudo que Ele não precisa está aqui. Então, se você está genuinamente posicionada de verdade no corpo de Cristo, Deus vai atender às suas necessidades, suas expectativas e as suas dúvidas no corpo onde você está, aonde você se alimenta. Então, busque, faz Espírito Santo de Deus. A gente se ensina muito aqui na casa, querida, que, né, a unção que eu honro vem sobre a minha vida. Então eu falo, Senhor, eu tenho dúvidas, coloque na boca do meu pastor, eu honro esse homem, eu entendo, ou essa mulher, né, a posição dele na minha vida, né, que ele é uma autoridade constituída por Deus na minha vida. Então que em nome de Jesus, da boca dele, eu te peço, saia respostas para a minha vida, e Deus assim vai fazer. E Deus vai fazer, você vai precisar buscar orientação. E você vai encontrar, porque o Senhor tem responsabilidade e compromisso de responder aos anseios do seu coração. Então se conecte ao corpo e busque essas respostas no corpo, e você vai encontrar. O Senhor vai usar na palavra, na pregação, Ele vai usar um profeta, a voz dele vai falar o seu coração, mas Ele vai ser preciso com a sua vida. E se de alguma maneira a gente puder contribuir, nós também estamos à disposição. Respondendo essa pergunta ainda, né? É coisa tremenda, Thaís, o nome dela, né? Coisa tremenda, Thaís, que a graça nos permite, né? É o rompimento desse entendimento da graça, rompe com essa soberba. E a gente tem o privilégio de olhar um para a vida do outro e reconhecer a medida que cada um carrega. Então, sabe aquela crítica, sabe aquele julgamento, sabe a competição que até dentro da religião a gente encontra, numa casa paterna, numa casa de filhos, isso cai por terra. Então não há competição, né? Se eu sei que Deus está me posicionando, eu estou num lugar, num trabalho, num lugar público ou privado, e há uma disputa, e aí há uma briga, e há fofoca, e a contenda, eu só fico manifestando a verdade. Porque se Deus ali me posicionou pela graça, ali Ele vai me manter. Eu estou estabelecida por Deus. Então não há competição, não há ferramentas humanas, não há estratégias, não há jeitinho, não há necessidade de nada, porque pela graça fui posicionada, e só se for da vontade dele eu vou ser destituída. Eu só preciso me manter posicionada. Então você poder reconhecer aquilo que o corpo manifesta. Eu olhar para a vida de cada um de vocês, independente de idade ou tempo de conversão, e ver que é uma medida na vida de vocês que eu preciso. Sábado às 17 horas vamos ter uma conversa como essa, mas com os jovens, com a parte dos jovens. E vocês vão ver o que vocês vão ouvir. E como domingo eu já ouvi uma grande parte, que constrangedor, que emocionante, que gratificante, que alegria ver a medida da manifestação de Cristo sobre a vida de cada um. E como eles falam, né, com profundidade daquilo que eles ouviram de Deus, mas como que já é uma manifestação da vida que eles têm com Deus, das histórias que eles têm com Deus, né? Já tem um testemunho, uma vida para impartir. Que tremendo poder olhar para a vida de vocês e reconhecer a medida de Cristo. Isso é pela graça.
há uma medida de Cristo na vida de cada um. E a graça nos permite reconhecer o valor do outro. E quando eu reconheço o valor do outro, eu posiciono. E isso eu deixo porque a profeta Camila vai avançar nisso amanhã na palavra dela com a gente. Amém. A graça nos posiciona, nos alcança, e você falou de nos sustentar. E esse sustentar e posicionar, e a Lu falou disso, a graça nos leva, a graça nos posiciona. Você não precisa fazer esforço, você não precisa perder a mão, você não precisa passar por frustração. Ainda que o cenário seja totalmente desfavorável e contrário, Deus vai te achar e vai te posicionar, Ele vai te sustentar e te posicionar. Então eu volto nesse exemplo a partir da minha vida, porque isso é muito claro. Então aquela pessoa que eu discorri ali um pouco do meu passado, de repente está lá dentro de casa cuidando das filhas, e aí tudo flui do corpo. Repita isso comigo, tudo flui do corpo. Não interessa a área que você esteja, não interessa onde Deus te posicionou, tudo flui do corpo. O que Deus tem para a tua vida vai fluir do corpo, a partir do corpo, porque o corpo está sujeito ao cabeça. Por isso que a igreja é apostólica, profética, porque ouve o cabeça e posiciona os filhos a partir do cabeça que é Cristo. E aí no retiro você ouve uma palavra de governo, fala, mulheres se inscrevem. Aí tem uma bolsa de estudos. Então está lá uma profissional há 10 anos parada, no momento de desemprego, com 3 filhas, pedindo uma bolsa para a USP. É o seguinte, olha, vocês me deem uma bolsa, eu tenho que estudar 100% de graça, porque eu não tenho dinheiro para pagar e tem 10 anos que eu não estou no mercado. Me dão a bolsa? O cenário contrário, qual é o cenário contrário? Quando nós somos posicionados pela graça, nós não dependemos dos cenários favoráveis. Nós dependemos do posicionamento, porque Ele nos posiciona e nos sustenta. E aí eu recebo um e-mail que diz 100% de bolsa. Não é a nossa situação, não é o favorável, não é a economia. Quando nós somos posicionados, fique tranquilo, Ele vai alcançar, Ele vai posicionar e Ele vai sustentar a cada um de nós. Porque nós estamos posicionados em função da sua obra e não da nossa obra pessoal. Amém? A gente precisa caminhar para encerrar. Né? Eu vou traduzir isso na minha vida também, falando de uma linguagem para quem está nessa fase de estudo, de trabalho, né? Aonde entra a gente, aonde sobrepõe pelo nosso posicionamento a graça de Deus. Né? Um dia, eu quis fazer faculdade, não tinha dinheiro para fazer, eu prestei o vestibular, e passei, mas não tinha um real. Não sei se conhecem a história, a maioria. No último dia de inscrição, eu recebi um telefonema, me chamando para trabalhar, para começar na segunda, para receber o mesmo valor da mensalidade da faculdade, e eu fui uma das últimas a fazer a inscrição naquele dia. Meu pai pegou dinheiro emprestado do vizinho, que tinha pouca intimidade, a gente morava na cidade há um ano, para fazer a minha matrícula, porque não tinha. Eu começo a estudar, naquela sala de aula, tinham 45 alunos, tinham 4 turmas de primeiro ano em administração. Na turma que eu caí, tinha uma pessoa cristã, ela sentou do meu lado. Você entende? Como tem algo... Né? Tem a nossa parte, eu prestei o vestibular. Fora isso, essa graça. Igual o Gleison, a mesma história do Gleison. E dali, aquela pessoa arruma fica noiva. E o noivo daquela pessoa, que estava te levando para Cristo, e se tornou sua melhor amiga na faculdade, era um grande empresário. E eles casam, e ela vai trabalhar com ele, e me chama para ser o braço direito dela, porque o meu comportamento na faculdade, a amizade, porque a faculdade era de pessoas muito ricas financeiramente, e nós duas éramos de muita dificuldade financeira. Então isso nos alinhou, porque a gente não tinha as mesmas conversas, a gente não tinha as mesmas... Nós éramos as mais simples economicamente da sala. Foi ali que a gente se atraiu, né? A gente, literalmente, quando uma podia comprar uma coxinha, a gente dividia no meio, cada uma comia metade. E essa moça estava se preparando para casar com um homem muito rico. E quando ela foi ser diretora financeira de uma das empresas desse homem, do marido dela, quem ela chamou para ser o braço direito dela? Eu. Graça. Ela viu graça da parte de Deus na minha vida. E aí um dia essa fábrica foi ser vendida, uma das unidades a que eu trabalhava, para uma empresa de São Paulo, do Paraná, para que os funcionários não fossem mandados embora. E ali a profeta Camila já era minha colega de trabalho, já era convertida, que depois construiria algo em Taubaté. E por que eu vim parar aqui? Pela graça, porque eu não escolhi, não decidi. Tem toda uma história, fui colocada para fora de casa, e ali justo nesse período, é tudo graça. Então ela estudou, ela fez 2 MBA, ela trabalhou muito, ela se esforçou. Mas como que eu estou aqui hoje? Pela graça. Não tinha como eu escolher aquela pessoa para ser minha amiga.
Não tinha como eu escolher aquela fábrica para trabalhar e ser contratada. Não tinha currículo para estar ali. Não tinha como. A profeta Camila foi trabalhar comigo na época, cá, porque era a filha da cozinheira que pediu um emprego para a filha. Ali nós nos conectamos, graça pura da parte de Deus. Pessoas que estão genuinamente posicionadas com o seu coração. Porque Ele sabe o fim antes do começo. Ele sabe o fim antes do começo. Fala assim comigo, Ele sabe o fim antes do começo. E pela graça nós vamos sendo posicionados nessa história, que Ele já conhece o fim. Amém? É uma escolha ser posicionado por Ele. E permitir que Ele nos posicione. É uma escolha. Amém? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.